o que é, né, na verdade, ter autocontrole? Porque às vezes a gente acha que o autocontrole é só quando a gente fica com raiva, quando a gente fica bravo e não consegue se controlar. Na verdade, existem várias formas de ter autocontrole e tem várias formas de que, quando a gente não tem o autocontrole, a gente acaba tendo prejuízos na nossa vida. E como a gente tá falando aqui, para você se tornar uma mulher mais autoconfiante, mais segura, você precisa aprender o quê? A ter autocontrole em todas as situações e principalmente em todas aquelas situações que vai interferir na tua segurança e na tua confiança, na tua autoestima e assim por diante, tá? Então, o que é uma mulher que não tem autocontrole? Aquela mulher que come demais, às vezes não consegue se controlar e acaba saindo um pouco fora do... Às vezes chora, às vezes fica infeliz, você fica tão mal que você acaba estragando a tua semana, estragando o seu dia, e com isso você fica mais irritada, você fica mais aborrecida, e aí você acaba falando coisas que não gostaria de falar, fazendo coisas que não gostaria de fazer, deixa de fazer as coisas que precisa. Então muitas vezes a gente precisa fazer determinada coisa, a gente sabe que precisa, mas a gente não tem aquele autocontrole de fazer, a gente procrastina, não tem autocontrole, se estressa facilmente. E a gente sabe que o estresse, e principalmente quando você fica num nível de estresse por muito tempo, você acaba adoecendo o teu corpo físico. Então é muito importante a gente aprender como se controlar. E você ganha quando você aprende a se controlar mais, né? Você consegue fazer aquilo que precisa fazer para você ter resultado, porque quando a gente quer alguma coisa, no caso, a gente tá aqui falando sobre como você se tornar uma mulher mais autoconfiante, mais segura de si. E a gente sabe que para que a gente consiga isso, a gente precisa fazer determinadas coisas. A gente precisa ter algo bem claro para que a gente saiba o que fazer. Mas a gente precisa, sobretudo, fazer as coisas. Porque não adianta só você ter a teoria, saber o que precisa, mas não conseguir fazer. E isso são duas coisas diferentes. Você saber, né, ter o conhecimento e a clareza do que você precisa fazer é uma coisa, e você ter energia e ter disposição para fazer exatamente, executar é outra coisa. Não adianta ter só uma. Por quê? Se você for aquela pessoa que tem muita teoria, sabe o que precisa fazer, mas não faz nada, você não vai ter resultado. Se você for aquela pessoa super ativa, que faz tudo que falam para fazer e que não procrastina, mas se você não souber o que você precisa fazer, também não vai ser eficaz. Por isso que é importante a gente equilibrar, saber o que fazer e fazer. E para que a gente consiga tudo isso, a gente precisa ter autocontrole, a gente precisa saber dosar. Ajuda você a tirar aquele projeto do papel. Às vezes você tá, por exemplo, pensando em fazer alguma coisa, tá tendo a ideia, e o fato de você ter autocontrole te ajuda a tirar aquilo do papel. Porque muitas vezes, quando a gente tá querendo criar alguma coisa, fazer alguma coisa, a gente já tem a nossa vida andando normalmente. É difícil de você colocar alguma coisa ali no que você já está fazendo. E para isso, você vai ter que ter algumas ferramentas para você aprender a se controlar em algumas situações e poder fazer aquilo que você precisa e quer fazer. Às vezes, o fato da gente não ter autocontrole numa discussão, que às vezes é comum acontecer dentro de um relacionamento, de você discutir por alguma coisa, mas você acaba falando aquilo que não é pra falar, que não deveria falar. Porque perceba, quando você tá se relacionando com uma pessoa, seja profissional ou pessoal, se tem alguma coisa errada que você não está gostando, você tem que falar diante daquela situação que aconteceu e não levar pelo lado pessoal, porque quando leva pelo lado pessoal, já passa pra outro nível, sabe? E muitas vezes você acaba rompendo ali uma relação por algo que foi falado de uma maneira errada. Então, por isso que é importante a gente ter autocontrole, pra gente saber como falar, respirar quando não é pra falar, porque existe um momento que o nosso cérebro tem um sequestro emocional diante de uma situação muito intensa. Então, se você é diante de uma discussão ou diante de uma situação muito tensa, se você já quer tomar logo uma atitude imediata, provavelmente que você tome uma atitude errada. O que você precisa ter para saber ter mais autocontrole e conseguir lidar melhor com isso. Então, por exemplo, é importante sempre que quando a gente quer alcançar alguma coisa, e aqui a gente tá falando sempre no sentido de você se tornar uma mulher mais autoconfiante, para ter mais segurança em si mesma, e com isso ter uma vida mais leve, né? A gente fala que quando a gente é uma mulher autossegura, autoconfiante, a gente sabe tomar as decisões, ou a gente sabe resolver os problemas que a vida vão trazendo, porque a gente sabe que a vida tem muitos percalços ali que a gente tem que enfrentar, seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional. E quando você é uma mulher de autossegurança, uma mulher de confiança, você se torna, é como se a gente tivesse uma certa liberdade de expressão.
Você não fica mais vivendo dependendo de alguma coisa, seja uma coisa, alguém ou alguma situação. Então é muito importante você ter o autocontrole. Mas para que isso aconteça, é sempre importante assim, que a gente entenda e para que a gente consiga ver o nosso valor, para que a gente consiga olhar para nós e ver que nós temos condições de fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E para isso a gente tem que ter um objetivo pra gente alcançar. E pra gente parar e pensar assim, o que que eu quero, né? Dá trabalho, porque você vai ter que pensar sobre o que não está bem, você vai ter que pensar sobre o que você gostaria, e tudo isso dá trabalho. Você vai se dedicar um tempo, você vai se dedicar ali uma energia que talvez você não queira naquele momento. Porque por pior que seja a situação que a gente tá vivendo, acaba sendo mais confortável você ficar do jeito que tá ali do que você tomar atitudes. Mas é importante sempre entender que para que a gente consiga desbravar essa mulher que vive dentro de nós, a gente precisa criar um objetivo. Seja qual for, sabe? É importante. Então tenha um objetivo claro, algo que realmente você queira alcançar. Algo que vai realmente fazer de você uma mulher mais forte, mais corajosa, se sentir mais segura. Pode ser no âmbito pessoal, no âmbito físico, no âmbito profissional. Não sei, pense ali alguma coisa. Então, escreva esse objetivo claro num papel. É importante você sempre visualizar ele. Porque quando a gente só pensa sobre, mas não vê, né? Não tem nada anotado, pode até parecer que é fácil, né? Ah, é uma coisa tão óbvia que eu vou lembrar. Mas vai passando o tempo, você vai acabando esquecendo um pouco daquilo. Então é importante sempre que você anote. É importante sempre que você pense em coisas que você possa estar fazendo, te leve cada vez mais próxima. Talvez não é apenas uma coisa que você precisa fazer para alcançar o teu objetivo. São pequenas coisas que você vai fazendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, para que você chegue no teu objetivo. E é muito importante isso. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sei, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que fazer, porque é muito comum a gente viver o quê? Muito ansiosa, muito preocupada, com a mente cheia de coisas, cheia de problema e não conseguir ter clareza para que a gente saiba exatamente o que a gente precisa fazer. E aí que você precisa o quê? Fazer alguma coisa para te ajudar. E qual é a coisa que você pode fazer para te ajudar a ter essa clareza? É praticar meditação. Aí quando a gente fala às vezes meditação, fala, meditação, não dá. O que significa meditação? A meditação é simplesmente você parar por, no mínimo, 5 minutinhos do seu dia. Vá ali num lugarzinho, reserve um cantinho, nem que seja dentro do banheiro, porque às vezes a gente acaba não tendo mesmo, né? Um lugar tranquilo, seja na casa ou seja no trabalho. Mas escolha, nem que seja um lugarzinho pra você ficar sentada ali 5 minutinhos, feche os seus olhos, pare de pensar em tudo que você estava pensando antes e não pense em nada. Fique ali com a sua mente parada. Isso é muito difícil da gente fazer, sabia? Por 5 minutos não pensar em nada é muito difícil. Mas quando a gente pratica isso, e isso é uma prática que você vai fazendo diariamente, você começa acessar a tua parte inconsciente, que seria a nossa intuição. E nós sempre temos a nossa intuição. É que muitas vezes a gente tá tão atolado de coisa acontecendo, é tanta coisa que a gente vê, né? Nós somos diariamente e a cada momento distraído com coisas que a gente vê. Seja na internet, seja na nossa casa, seja com problema, com coisas. Então a gente acaba não conseguindo ouvir a nossa intuição. E aquilo que você precisa para se sentir mais corajosa, para se sentir mais forte e mais segura, é algo que está dentro de você, algo que a tua intuição quer dizer para você. Para você conseguir acessar ela, você tem que estar nessa energia mais tranquila. Então a prática da meditação é ótima.